No vídeo de hoje a gente vai fazer uma atualização do cardápio teste, né, que eu fiz no primeiro vídeo desse canal. Então eu vou melhorando as receitas, então eu vou postando os bastidores aqui do meu curso que eu tô gravando, né, o método da SP. Então aqui eu comecei a organizar as bancadas, organizei os utensílios, né, que serão utilizados, a tábua, as facas, descascador de legumes. E aqui eu preparei um dia antes, né, cortei a abóbora cabotiá, cortei as cebolas, cebola em julienne, brunoise, né, e organizei mesmo, né? Eu fiz um mise en place pré-preparo que é muito importante, né? Um dos passos mais importantes da cozinha, principalmente na questão de diminuir o estresse, a bagunça, que fica tudo mais fácil. E aqui é onde que eu vou cortar hoje, né? O quiabo, a cenoura, o brócolis já tá meio que encaminhado, as batatas, né? Vou fazer a batata cozida, vou descascar e cortar. E aqui eu separei alguns utensílios que serão depositados alimentos prontos, né? Então, etapa de pré-preparo é muito importante, novamente, frisar isso. E aqui eu organizei as marmitas, né, que serão porcionadas ao final das receitas, ok? Então eu sempre vou anotando no papelzinho, né, as receitas, o que eu utilizei para fazer as receitas, os rendimentos, né, se faltou ou não. Então, se você quiser fazer na sua casa também, não precisa comprar meu curso, é só você iniciar, né, com o que você tem e indo aprendendo, né, aprendendo, errando e aprendendo, essa é a vida. Então, sempre inicio pelas coisas que demandam maior tempo, né, principalmente quando é salmoura, molho, né, de legumes, leguminosos, por exemplo. Vamos fazer o molho da lentilha primeiramente, porque demora cerca de 40 minutos, né, no mínimo, para ela ficar de molho. Então, o molho das leguminosas serve para diminuir, né, os sintomas gastrointestinais, porque alguns oligosacarídeos são excretados pela água, né? Ao ficar no molho, esses oligosacarídeos passam pela água e são descartados quando essa água é retirada. Então é para isso que a gente faz o molho. Logo após o molho da lentilha, então eu sempre deixo um paninho com álcool 70% para ir passando nas bancadas, né? Vai sujando, vai limpando. Esse é o método mais fácil de manter a organização. Deixei uma sacolinha ali também para o lixo, né? E vamos começar a fazer a salmoura do frango. A salmoura eu não fiz no primeiro vídeo e me arrependo, porque a salmoura ela deixa o frango mais suculento, né? Porque a água com sal ela vai penetrar internamente nas fibras musculares da carne, fazendo com que, mesmo que com calor, né? Essa água retém, né? O frango retém essa água internamente e então ele não desidrata tanto, não fica muito seco, né? É isso que a gente não quer, né, num frango. A gente quer o frango suculento, saboroso. Então isso ajuda muito, né? A salmoura. Que é colocar o frango, água, sal e açúcar. Eu coloco açúcar por quê? Porque o açúcar ajuda a caramelizar um pouco por fora. Então esse balanço, né? De, de técnica dietética e também nutrição é bem interessante. Eu gosto bastante de estudar essas coisas. Então, colocando o frango em um recipiente onde será feita a salmoura, né? Que a gente vai colocar. Só tô limpando aqui, né? As pelinhas, tirando essa gordura saturada, que não é muito bom, né? Em excesso. Então, só limpando o frango, cortei ao meio, separei em 2 filés e tô transferindo para um recipiente onde a gente vai fazer a salmoura. Então, para essa receita da salmoura, eu vou utilizar, porque é bastante quantidade de frango, né? Então, vou utilizar 2 colheres de sopa de sal e 2 colheres de chá de açúcar. E vou cobrir com água filtrada. Na primeira, quando a gente observa assim, vê que é muita quantidade, mas não, porque eu vou te retirar esse excesso, né? Depois da salmoura, eu vou lavar o frango em água corrente para tirar o excesso e depois eu vou secar, então e não vou temperar tanto, né? Só vou colocar um pouquinho a mais de sal depois na superfície. Então calma que não vai ficar salgado, não vai ficar doce.
Então depois de cobrir com água, né? Cobre com papel filme e leva na geladeira por no mínimo 20 a 30 minutos. Então aqui não se esqueça de lavar os utensílios que você utilizou, principalmente quando você vai transferir de um alimento para o outro, né, para evitar a contaminação cruzada, né? Que é a contaminação de um alimento, por exemplo, cru, e você cortou o frango, né? Aí depois você vai cortar um pão francês para comer. Não é nada higiênico, com alta possibilidade de você contrair uma salmonela ou outra doença, né? Alimentar. Então aqui a gente só encheu uma água, encheu uma panela com água. Eu tô descascando a batata. Que eu vou cortar as batatas e transferir para essa panela com água para a batata não começar a oxidar, né? Ficar perdendo a cor. A faca gruda na batata porque falta umidade, né? Falta água. Se você molhar a faca, diminui a batata gruda menos, né? Eu também não tem o que fazer, né? Vai grudar um pouco sim. Então corta em pedaços pequenos para cozinhar mais rápido. Aí ou você pode fazer purê depois, ou você pode comer cozida mesmo. Porque eu sugiro, se você for congelar, né, a marmita com batata cozida, eu não indico, porque fica muito papada, fica muito estranha batata cozida congelada. Então eu prefiro fazer purê. Aqui eu vou fazer batata cozida porque eu vou comer essas marmitas na semana, né? Então não vou congelá-las. Até porque a maioria delas eu vou mandar para minha avó. Então não vai haver necessidade em congelar, né? Então eu fiz cozida mesmo. Mas se você for congelar, faça purê, porque purê fica melhor. Aqui a gente vai cortar as cenouras. Cenoura a gente vai utilizar um pouco para carne de panela e o restante a gente vai utilizar no arroz. Eu sou arroz branco com cenoura. Então um pouco eu vou ralar para o arroz branco, né? E o restante eu vou cortar em rodelas para carne de panela. Aqui eu tô medindo, né? Sempre meço os alimentos para depois ver quanto que rendeu. E aqui eu notei que foi pouca cenoura. Eu colocaria mais. Eu coloquei 100 gramas, se eu não me engano. Então eu oriento a você colocar 150, 180 gramas, né? Que aí fica mais equilibrado a quantidade de arroz e cenoura. Nós vamos usar tomates. Um tomate para carne de panela e um tomate, acho que 2 tomates, né, para o repolho pizzaiolo. Então só retirar o pedículo e cortar em pedaços médios. Quiabo vai ser do mesmo jeito que eu fiz no primeiro vídeo. Vou só lavar em água corrente, secar bem, depois cortar em rodelas ou cortar ao meio também, se você preferir. Então o segredo de um quiabo sequinho é secar bem, deixar ele molhado, né, úmido. Também o próprio fogo corta a baba, né? Então retiro as pontinhas dos quiabos, descarto e corto em rodelinhas. Eu cortei ao meio assim, desse jeito, porque eu fui testar, né? E não gostei muito não, prefiro em rodelas. Lembrando que eu já liguei as batatas, né? Já tá cozinhando. Então a lentilha já tá no molho. O frango tá na salmoura. Já vou fazer a carne de panela. Vou fazer também a abóbora cabotiá. Sempre lavando, né, as coisas.
Agora a gente vai refogar a abóbora cabotiá, que já está cortada, né? Cortei um dia anterior. Se no dia anterior você quiser também fazer o purê de batatas ou a batata cozida, também eu indico. Porque é mais tempo, né? Ganho nesse dia de fazer as marmitas. Fica bem mais prático. Então, um refogado normal, né? A gente adiciona um pouco de azeite, alho picado, adiciona a abóbora cabotiá, tempera com sal e pimenta do reino, mistura e tampa. Se você viu que a abóbora cabotiá não soltou tanta água e ainda está seca, coloca um meio copo d'água para cozinhar e tampa, né? Agora a gente vai colocar o brócolis, né, em água fervente. Conjuntamente eu já vou fazer a carne de panela. Lembra que a panela de pressão fica desligada, a gente coloca os ingredientes, depois liga. Então nem vai água. Então cebola por baixo, a carne, tempera a carne, coloca o tomate e a cenoura. E será que eu utilizei tomate nessa carne? Agora que eu vou descobrir. Tô achando que eu usei tomate só no repolho pizzaiolo. Então temperei com sal, pimenta do reino, páprica picante, um pouco de orégano e o alho que eu esqueci. O alho já picado. Salva muito tempo também esse alho já pré-pronto, né? Já piquei o alho. Várias cabeças de alho, né? Coloquei num vidrinho, um pote de vidro com azeite. Deixei na geladeira. Dura quase 6 meses na geladeira. Estou sempre conferindo, né, a consistência da abóbora. Se está muito seco, se precisa de mais água para ela cozinhar. Sempre apertando com um garfinho, a própria espátula de silicone para conferir a textura. E aqui na água que está fervendo, né, a gente colocou um pouquinho de sal. E agora a gente vai adicionar os floretes do brócolis e os talos. As folhas do brócolis a gente vai adicionar depois na frigideira, quando for saltear, né? Mais um pouco de sal. Vai conferir a abóbora cabotiá. Como são muitas batatas inglesas, né? Demora mais para ferver. Por isso que já é bom iniciar por elas, né? Por que é bom fazer isso, né? Eu, particularmente, gosto bastante de preparar as minhas marmitas, colocar no freezer, porque economiza muito tempo na hora que for almoçar, jantar. Que a gente tem mais coisa para fazer, né? Tem trabalho, tem que cuidar da casa, cuidar das cachorras, cuidar das nossas coisas, né? Então, para você tirar um tempo para fazer almoço e janta todo dia, eu particularmente tá difícil ter. Então adiciona um pouco de sal, né? Sempre provar a comida também é importante. O brócolis já deve estar quase pronto, né? Porque a água já está fervendo. Testa a consistência. Eu gosto mais al dente, né? Não tão cozido. Transfiro para uma peneira. Confere a batata. Agora a gente finaliza o brócolis na frigideira. Então a gente meio que fez um branqueamento, né? Sem a parte do gelo, né? Então vamos grelhar o brócolis, um fio de azeite na frigideira e deixa ele quietinho para ele saltear.
Repolho pizzaiolo, né? A gente vai cortar um repolho roxo. Dessa vez eu vou fazer com repolho roxo. Não precisava desse tanto de repolho, não sei porque que eu comprei esse tanto. Mas a gente vai utilizar 1/4 de repolho, né? Então corta ao meio novamente. Retira, se tiver, né, as folhas deterioradas. O brócolis já ficou uns 2 minutinhos ali. Vamos dar uma mexida, né, para saltear os dois lados. Salteou os dois lados, a gente vai adicionar as folhas. Como as folhas são mais sensíveis, né, ao calor, então tem que colocar por último. Porque é bem rapidinho mesmo elas cozinharem. Tempera com sal, pimenta do reino. Aí ficou pronto, a gente transfere para um recipiente. Aqui faltou eu mostrar como terminar de cortar o repolho, né? Retira essa raiz para as folhas se destacarem, né? E cortar. Cortar de maneira igual. Como eu falei, retirar as folhas, né? Então, com algum probleminha. E corta em fatias médias. Não tão finas e não tão grandes, né? Transfere para um recipiente, né, para armazenamento, que já já a gente vai refogar junto com o tomate. Eu coloquei 200 gramas de repolho, se eu não me engano, e 200 gramas de tomate. É, foi isso mesmo, 210, né? Mas também é a custo, né? Se você prefere mais tomate, se você prefere mais repolho. Então agora a gente vai refogar os quiabos. Os que foram cortados ao meio com a parte de baixo, né? A gente vai selar primeiramente. Agora a panela de pressão pegou pressão e vou contar 40 minutos para a carne de panela ficar pronta. Virando os quiabos. Agora eu vou temperar com sal e pimenta do reino. Eu vou transferir para um recipiente. Agora eu vou terminar de refogar o restante. A batata já está al dente, não precisa deixar ela cozinhar muito. Eu prefiro ela um pouco durinha. Só retiro a água e transfiro para um recipiente. Não esqueça do sal e pimenta do reino, né?
Finalizar os refogados agora com repolho e tomate. Mesmo esquema, frigideira quente, com fio de azeite. Adiciona o repolho e tomate e tempera a gosto, né? Tô usando sal e pimenta do reino. Adicionei um pouco de água e vou tampar. Vai separando as fatias, né? As folhas da couve. Separando as fatias do repolho. Aqui eu já começo o porcionamento. Cerca de 200 gramas, se eu não me engano, que eu pus de batata inglesa em cada marmita. Então eu só retirei a água da lentilha, né? Lavei em água corrente, retirei a água, né? Ela tá pronta para adicionar o arroz. Aqui eu separei o que a gente já fez, brócolis, né? E aqui eu comecei a porcionar a abóbora cabotiá. Então só falta a carne moída com ervilha agora nessa marmita. Número 1. A carne de panela já deu tempo, né? Passaram uns 40 minutos. A pressão saiu naturalmente da panela. E agora é só secar. Vou secar um pouco a água para assim porcionar também na marmita. Então vamos fazer agora o arroz branco com cenoura. Começa refogando em um fio de azeite um pouco de cebola e alho. Adiciona as 300 gramas de arroz. E não esqueça de colocar a água para ferver, né? Para facilitar o cozimento do arroz, para andar mais rápido. A água quente cozinha mais rápido o grão, né? Como eu disse, né? Faltou um pouco mais de cenoura. Orienta a colocar de 150 a 200 gramas de cenoura. Secando a água da carne de panela. Agora vamos fazer o feijão preto. Retire a ervilha congelada do freezer. A gente vai começar a carne moída também. Aqui nessa panela a gente vai refogar o feijão. Fio de azeite, um pouco de cebola, alho. E mesmo que o feijão esteja congelado, ele vai descongelar na panela. Então, tranquilo. E a gente tempera com sal, pimenta. Pode colocar cominho em pó. Fica bom também. Um pouco de água para descongelar mais rápido, água quente, né? E tampa. Um pouco mais de alho no arroz, que não mata ninguém. Eu gosto mais de alho, não tem jeito não. Adiciona o arroz, a gente vai refogar esse arroz, porque refogar também ele ajuda ao grão a ficar mais soltinho. Vai conferindo, vai mexendo o feijão para ver se está descongelando. O fogo tá no fogo médio, né? Não precisa ser em fogo alto. Após refogar o arroz, a gente adiciona a água.
abaixa o fogo, adiciona água. Então, se foi 1,5 xícaras de arroz, eu vou pôr o dobro. Então, são 3 xícaras de água. Assenta o arroz, diminui o fogo e tampa por cerca de 8 minutos. E eu esqueci nesse caso, né, de adicionar a cenoura. Não esqueça de adicionar a cenoura antes de colocar a água. A carne de panela já deu uma secada, já está praticamente pronta. Agora a gente já começou a fazer a carne moída, a mesma receita do vídeo 1. Começa refogando a cebola. Já tempero a cebola com sal, orégano, pimenta do reino. Depois que a cebola começar a dourar, eu adiciono o alho. Adicionei o tomate, agora vou temperar com um pouco de mais de sal. Mexe bem. Um pouco mais de orégano. Não se esqueça das outras coisas que estão cozinhando, né? Trabalhe bem os outros sentidos, né? Além da visão. Cozinha a gente tem que estar atento ao olfato, né? Principalmente escutar também, né? Aqui nessa receita de carne moída anterior, aí eu tinha adicionado ketchup, né? Aqui eu tô colocando molho de tomate, extrato de tomate, que fica bom também. Retira a carne moída da geladeira, que já está descongelada, adiciona a carne moída e tempera com sal, pimenta do reino, páprica picante e os temperos que são a gosto, né? Sal eu gosto de adicionar mais ou menos, né? Uma colher de chá de sal. É para ver se o arroz ficou pronto. A gente confere ao fundo da panela se tem muita água ou não. E se o frango não, né? A gente confere o arroz, afastando os grãos ao fundo, né? Vendo se tem muita quantidade de água ainda. Se tiver grande quantidade de água e o grão ainda não estiver no ponto, né? Ao dente, então a gente tampa e deixa continuar o cozimento. Se tiver secado a água e o grão ainda estiver faltando, a gente adiciona mais água. Se tiver muita água e o grão já tiver cozido, aí, meu filho, você já desandou a sua receita. Infelizmente vai ficar papado. Mas sempre é bom seguir, né, a orientação, né? Sempre é bom seguir a receita, né? Nesse caso deu certo porque eu coloquei e medi as xícaras certas, né? Então retiramos o frango da geladeira, retiramos a água da salmoura e agora vamos passar os filés em água corrente para retirar o excesso de sal, açúcar, né? A gente não quer aquele sal todo, né? Então a gente seca os filés com papel toalha. Para quê? Porque a gente quer selá-los, né, na frigideira. Então só falta fazer os filés de frango, terminar a carne moída. Carne moída que vai ser com ervilha. E também fazer o arroz com lentilha, né? Falta terminar. Quando a carne moída estiver quase pronta, a gente adiciona a ervilha, mistura mais um pouco e espera a ervilha descongelar. Então vamos começar vamos começar a porcionar agora o arroz com cenoura. Tá vendo que ele ficou bem soltinho. Estou colocando cerca de 120 gramas. E aí, o bom é assim, né? Não sobrar, não faltar nada. Por isso que a gente testa as receitas, né? E coloca a quantidade certa.
Não desperdiça, não desperdiça, não sobra comida. Então a carne está finalizando. Precisou de um pouco mais de sal. Tá quase pronto, a gente começa a porcionar o restante. A gente vai finalizar agora fazendo o frango e o arroz branco com lentilha. Para grelhar o frango é o mesmo esquema, frigideira em fogo alto, um fio de azeite e a gente coloca os filés por 2 minutos para selar. Selou um lado, 2 minutos do outro. Selou o outro lado, aí abaixa o fogo, fogo médio para baixo e a gente conta 4 minutos agora para cozinhar internamente. Colocando a lentilha agora no arroz. Lentilha, já fizemos o molho, né? Adiciona um pouco mais de sal. Mexe bem. E acrescenta a água. Importante lembrar para você não espetar o frango com um garfo ou faca, né, para virar. Então é bom ou virar com uma espátula ou com uma pinça, né, para ele não machucar e soltar, liberar essa água que a gente recolocou, né, fazendo a salmoura. Apenas porcionando. Então, terminando de porcionar, agora só falta finalizar os filés de frango. Aí o que eu fiz para testar também? Eu fatiei o frango para ver se altera a suculência também ele em pedacinhos, né? Então vou fazer esse teste. Então aqui a gente já terminou de porcionar essa marmita do arroz branco com cenoura, repolho, pizzaiolo, quiabo e brócolis. A marmita de batata cozida, carne moída com ervilha e abóbora cabotiá. E outra marmita com arroz com lentilha, carne de panela e brócolis. Então o cardápio dessas marmitas eu gostei bastante. Eu acho que tem bastante variedade, né? Ficou bem colorido. Então são boas opções, né? Não são opções apenas
frango com arroz ou carne moída com batata, né? Tem algo a mais que eu tentei inserir, né? Variar mais a alimentação. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a marmita de frango, ó, como ficou. Essa é a de carne moída e a carne de panela. Então, o peso das marmitas, né, ficaram razoavelmente iguais. A de frango deu 330 gramas, a da carne moída 339 e a da carne de panela um pouco menos, né, 280, 290 gramas. E é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, faça em casa. Praticidade, né, comodidade vai reinar na sua casa. E até o próximo vídeo. Abraço!